Sim, você está dentro de um corpo humano chamado Percival. Nós somos espíritos da vida, fragmentos de um ser maior. O que Bonsival disse era tudo verdade. Eu era apenas o recipiente que serviria de corpo para o verdadeiro neto do vovô. E se eu nunca tivesse tomado consciência de mim mesmo? Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, capítulo 128, O Dia em que Você Desapareceu, parte 1. E se naquele dia a transferência de alma tivesse sido concluída e Diodora despertasse no seu novo corpo, como seria sua vida? Como seria a minha vida? Eu teria um tio protetor, um avô babão e um pai carinhoso. Um avô emocionado por viver ao lado do seu neto e do seu filho. Essa seria uma família unida, que nada e nem ninguém poderia separar. Meus primeiros passos seriam comemorados pelo meu pai, que vibraria me encorajando a não desistir. Eu seria forte, tão forte quanto meu pai, para que eu pudesse me defender sozinho. Mas também seria gentil, sem nenhuma maldade em meu coração. Aqueles momentos seriam únicos, de uma vida perfeita, ao lado das pessoas que eu mais amava. Eu me tornaria, ao lado do meu avô e do meu pai, um cavaleiro sagrado, aquele que protege os fracos, arriscando sua própria vida para derrotar o mal. De olhos fechados, Percival imaginava como seria sua vida se ele tivesse se tornado o corpo para a alma de Diodora. Ele não estaria lutando contra seu pai, e seu avô ainda estaria vivo até hoje. Percival também pensa nos seus amigos. Todos estavam do lado de fora preocupados com ele. Eles temiam sua reação após escutar tudo aquilo que Mortlac contou. E ele confessa em pensamento que ama todos eles, mas ao mesmo tempo fica triste ao pensar que por sua causa, algum dia, todos irão sofrer e que ele será a pessoa responsável não só pela morte deles, mas também por enterrar cada um deles. E se eu não me tornasse um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, será que eu me arrependeria disso algum dia? Eu não deveria ter nascido. Eu não deveria existir. Porém, de repente, Percival escuta uma voz. Não há nada de errado em continuar buscando vingança contra a pessoa que te aprisionou dentro desse recipiente. Ao se virar, Percival vê Bonsival, que lhe estendia sua mão, enquanto seguia dizendo: mas você também pode retornar ao lugar que pertence. Essa é uma escolha sua, irmão. Você pode continuar sua jornada como um cavaleiro da profecia, mas como você já deve saber, isso fará com que seus amigos carreguem em seus ombros um difícil e doloroso destino. Após escutar isso de Bonsival, Percival, com um olhar triste, fica em silêncio. O garoto então abaixa sua cabeça enquanto chora sem parar. Percival havia tomado sua decisão. O garoto estende sua mão para Bonsival, que a então segura. E do lado de fora, ao lado de Narcís e Annie, que pareciam conversar, o garoto repentinamente desmaia. Seus amigos, Narcís, Donnie e Annie, ficam assustados, sem entender o que aconteceu enquanto chamam por Percival. Annie briga com Percival, pois ele lhe deu um susto ao cair daquele jeito. Narcís acredita que ele pode estar apenas cansado, mas logo o garoto começa a entender ao tocar no pescoço de Percival e notar que ele não tem mais pulso, que ele não estava respirando. Donnie, bem nervoso, começa a dizer:
Como assim não tem pulso? Então ele está morto? E lá atrás, nós podemos ver Lancelot saltando para próximo de Percival. O rapaz, visivelmente preocupado, segura Percival e chama pelo seu nome. Os demônios e Schwartz se perguntam por que o Sr. Percival não estava acordando. Mas neste momento, Lancelot percebe outra coisa, que deixa o rapaz em desespero. No entanto, Doni, sorrindo, pede para que Lancelot não fique desesperado, pois Percival era imortal, ou seja, ele não poderia morrer, e que logo os minis Percival iriam aparecer flutuando. Porém, mesmo após dizer isso, Doni percebe que Lancelot continuava do mesmo jeito. Isso porque ele não podia sentir mais o poder mágico de Percival. A sua magia simplesmente desapareceu completamente. Mas Anne não acredita em Lancelot. Ela grita pedindo para que ele não brinque com esse tipo de coisa, porque Percival estava com certeza vivo. Anne pede para Lancelot se afastar, enquanto segura Percival, pedindo para ele acordar imediatamente. Ninguém consegue acreditar que aquilo aconteceu, pois não fazia sentido, já que foi o Percival quem venceu a batalha, além de que ele não tinha nenhum ferimento em seu corpo. Porém, naquele momento, Lancelot começa a caminhar na direção de Mortlac com sua espada em punho. O rapaz pergunta ao cavaleiro o que ele fez com Percival. E sorrindo, Mortlac apenas responde: ele desapareceu por vontade própria. Foi incapaz de suportar o peso do pecado da sua própria existência. Theodora, eu consegui. Seu tio venceu. Ao ver essa cena, os Cavaleiros do Caos lamentam a morte do seu líder companheiro e questionam como Lancelot teve essa ousadia. Mas o Cavaleiro da Guerra não demonstra nenhum pingo de compaixão ou arrependimento pelo que fez. Pelo contrário, o ódio emanava dos seus olhos naquele instante. E de longe, um pequeno ser observava tudo. Aquele era Orlandi, que estava completamente apavorado. A longa batalha finalmente terminou. Porém, ninguém tinha motivos para comemorar. As únicas palavras que ecoam pelo reino dos demônios naquele momento era: Percival, por favor, volte. Que nobre sacrifício, que conquista! Seus últimos momentos foram tão lindos, Mortlac. Era o que dizia o Rei do Caos enquanto aplaudia depois de ver todo o espetáculo. Mas ele não deixa de lamentar a perda de Ironside, onde o cavaleiro agradece por suas palavras e confessa que tem muito orgulho do seu cunhado. Porém, logo a atenção de Arthur se volta para outra pessoa, a de Pelgard, onde o mesmo questiona se por acaso ele teria algo que gostaria de dizer. Mas o Cavaleiro Negro responde que na verdade não. Entretanto, além dos dois cavaleiros, outros dois adentram aquele salão, dizendo: Vossa Alteza, você nos convocou? E Arthur, feliz, apenas diz: Ah, então vocês vieram. Eu chamei vocês, os 4 perigos, por um único motivo. Com a morte de um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, é hora de começar a invasão de Britânia. Os Cavaleiros de Elite, aqueles que estavam no topo da hierarquia dos Cavaleiros de Arthur, os 4 perigos, eles finalmente estavam reunidos e prontos para executar a missão final. De agora em diante, aconteça o que acontecer,
nunca esqueceremos o dia em que você, o nosso e amigo de todos, desapareceu. Percival fez a sua escolha e decidiu não voltar. A separação que ninguém poderia imaginar, uma despedida sem um adeus, uma tristeza que talvez nunca acabe. Seja onde estiver, Percival nunca será esquecido. Continua no próximo capítulo, intitulado O Dia em que Você Desapareceu, parte 2. Pois é, eu só queria ter tempo de respirar, de mastigar tudo que a gente recebeu no último capítulo. Mas Nakaba parece não estar com pena de nós e nem do Percival. E bom, essa é sem dúvidas uma das melhores formas de adiar a invasão de Camelot. Inclusive, essa situação me lembra de quando Meliodas foi morto pelo Starossa. Então é bem provável que a gente veja uma sequência semelhante em que Percival retorna após um certo tempo. Mas eu acredito que por agora a história seguirá sem o Percival. E é bem provável também que tenhamos um pequeno salto temporal, bem curto, de mais ou menos 1 ou 2 meses no final desse próximo capítulo. Já que temos Arthur convocando seus cavaleiros de elite e dando início à invasão de Britânia, algo que já deve acontecer nos próximos capítulos. Mas agora sim, depois de 2 capítulos pesados, nós vamos ter um tempo para respirar. Porque na próxima semana não iremos ter capítulo, pois o capítulo 129 só será lançado no dia 21 de novembro. Mas claro que aqui no canal vocês irão poder ver alguns dias antes. E já que nós iremos ter um tempo a mais, irei então lançar um segundo vídeo para a gente conversar e teorizar bastante sobre este capítulo e o que pode acontecer nos próximos. Será que existe algum motivo muito forte que faça Percival voltar? Vamos conversar sobre isso e muito mais no nosso próximo vídeo. Então fiquem ligados aqui no canal, mas já me conta aí o que você achou desse capítulo, da triste e inesperada morte do Percival. Porque agora eu quero agradecer ao Ítalo, Emanuele, Drip Snake, Nicolas e Igor que fizeram a coloração de todas as imagens usadas neste vídeo. E caso vocês queiram ver outros trabalhos sensacionais desses artistas, o Instagram de cada um deles vai estar na tela para vocês. Muito obrigado, e eu agradeço também a cada um de vocês e espero vê-los, claro, aqui no nosso próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!